A defesa que o PT fez da eleição, e eu estou usando aspas aqui de maneira irônica, porque não disputou e não consegue comprovar nem quantos votos ele teve, nem quantos votos seu adversário teve. As contas tanto do governo como da oposição nesse momento não podem ser comprovadas por ninguém. Não houve uma auditoria independente. Ainda assim, segundo aliados de Lula, sem comunicar ao presidente da República, com a posição do governo brasileiro, na ocasião ainda estava de férias, eu vi uma aspa que o Celso Amorim havia dado, estando na Venezuela, ele disse, olha, sou amigo de César, mas sou mais amigo da verdade. E neste momento, eu estou em busca da verdade. Ainda assim, o PT se apressou e tarde da noite soltou uma nota endossando e parabenizando Maduro por uma disputa que até o momento não dá nem para dizer que ele topou travar, porque não consegue comprovar quantos votos teve. A defesa do Maduro afeta Lula. Sim, quem diz, quem reconhece são os aliados dele, feito pelo PT, né, deu um tiro no presidente, mas não só. Eu estava conversando com um aliado do Lula, ele disse, o governo está pagando um preço sim pelo que fez o PT, as pessoas não acreditam que o Lula não sabia, ele não foi avisado, o staff que estava com ele foi quem mostrou para ele a nota publicada pelo PT, apoiando, de novo, a eleição, que o Maduro não consegue comprovar que venceu, e em seguida você tem um impacto maior ainda para os candidatos do partido. E aí, esse aliado do Lula até me citou um exemplo e falou, olha, eu quero a exemplo do que aconteceu com a Maria do Rosário ontem no debate. Eu não tinha visto. E eu pedi para o Guilherme Sete, meu editor aqui em São Paulo, dar uma olhada no que tinha acontecido e eu vou relatar aqui para vocês exatamente como foi o debate. O candidato do Partido Novo pergunta para ela, né, temos 37 mil venezuelanos no Rio Grande do Sul, são mais de 510 mil no Brasil e um novo fluxo migratório de refugiados venezuelanos não está descartado. É por isso que Colômbia e México chegam junto. No Chile, os venezuelanos já são 4 milhões, 4% dos habitantes. São 20 milhões de habitantes no país inteiro. 4 milhões, 4%. Por isso que eu falo, gente, tem que fechar a fronteira. Vocês entendem o seguinte? Depois eu vou falar sobre isso de maneira mais aberta. Vamos lá. Mil venezuelanos, é muita gente, tá? Então, perguntam, né, pra ela, o seu partido defende o regime de Maduro, e foi o que o PT fez. A senhora quer trazer o autoritarismo, a fome e a miséria, e ela não consegue responder. Ela diz que tá se fugindo do debate, que ela quer debater a cidade. No fim, o candidato da oposição diz, né, o seguinte, quer dizer, vocês falam de golpe, falam da ditadura de 64, mas lá não é uma ditadura. E a Maria do Rosário não responde, né, diz, olha, é inadmissível ser tratada dessa forma. Não dá pra ter 2 pesos e 2 medidas e tá tendo um custo já mapeado pelo Planalto. Olha só, primeira coisa que eu tô achando bárbara. Ela tá metendo que o Lula não sabia da nota do PT. Muito louco isso, né? Gente do céu, entenda um negócio. O Lula não é dono do PT, mas ele é quase. O PT não toma nenhuma decisão estratégica que não seja do interesse do Lula. Imaginar que o Lula, que é um aliado direto do Maduro, que tem uma parceria política de anos, vou botar décadas, porque, porra, é desde o começo do mandato do Lula até agora. Vai bater 2 décadas. Não, tem 2 décadas de parceria política regional. O Maduro, inclusive, falou agora, né? Falou assim que ele pressionou os Yankees, né? A não vender mais petróleo para os Estados Unidos, que vai vender, sabe pra quem? Ele falou pros amigos do BRICS dele. E, obviamente, que o parceiro do BRICS aqui na América do Sul chama-se Brasil. O Brasil é o representante do interesse desse bloco político, tá? Contra-hegemônico deles, aí do Sul global. Chame vocês do que quiser, tá? Ele é parceiro do Lula. O Lula, que é um chefe de Estado, infelizmente, ele tem que tomar as posições dele com um pouco de cautela. E eu falei pra vocês, ganhando tempo. Repara que a questão venezuelana vai esfriando, a vida vai voltando. As pessoas voltam, as pessoas já se acostumaram que elas vivem numa ditadura há mais de 20 anos. As pessoas estão acostumadas que é uma ditadura. E o Lula, o que ele fez? Ajudou a ganhar tempo. Só que o partido, e aí é um jogo dialético, o partido já tá com uma posição enquanto o Lula não tá. O partido já tá com essa posição. O partido antecipa a posição. A posição é pra buscar ali, ó. Ou seja, é que não dá pra falar que é tese e antítese, né? Mas eles vão antecipar a posição com um e vai subindo com o outro. Aos poucos, no tempo. Mas o partido, em nome da solidariedade dos movimentos socialistas na América Latina, em nome da solidariedade que, vamos dizer, é uma premissa do movimento internacionalista do socialismo, é óbvio que o PT ia apoiar como apoiou. É óbvio. A galera fica viajando, porque assim, a Globo News, né, e aí os comentaristas pro governo, eles precisam ficar andando por aí com essas premissas, né, de, não, o Lula é um grande democrata. O Lula não é um grande democrata. O PT é um partido que chegou ao poder e executou seu projeto de poder dentro de uma democracia, participando de eleições. Só que se ele precisar roubar as eleições, se ele precisar aparelhar, se ele precisar usar o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, que foi o Petrolão, para comprar parlamentares e partidos e pagar com caixa 2 a campanha dos aliados dele, ele vai fazer, como ele fez na eleição da Dilma de 2010. A eleição da Dilma de 2010 foi uma eleição roubada, de 14 foi roubada.
Ah, roubou? Na urna não é na urna que ele roubou. Ele roubou dinheiro. E ele pagou campanhas inteiras. Ele pagou a campanha de aliados inteiros. Ele comprou os aliados com dinheiro roubado. 10 e 14 foi isso. Foi dinheiro roubado. A Dilma tinha que tomar um impeachment porque é o seguinte, ela não devia ter ganhado aquela eleição em 14. Fora que usou os Correios nas eleições e várias outras coisas, tá? Eles roubaram dinheiro para ganhar as eleições. Ponto. Não adianta a gente ficar adorando a pílula. Aí fica esse papo de democrata. Democrata, uma ova. A única questão é a seguinte, eles gostam de participar de eleição. Eles usam o sistema. Agora, eles adorariam tocar no Brasil o que o Chaves fez na Venezuela. Adorariam, é que eles não conseguiram. O Brasil é um país muito maior, muito mais complexo. Eles não têm comando do exército, eles não têm comando das forças policiais, eles não têm o comando dos governadores, eles não têm o comando dos eleitores mais esclarecidos. Então, né? Você tem um balanço de poder que eles nunca conseguiram romper. Vamos lá. Tá rodando também, Renan, um revival da delação da Mônica Moura, esposa de João Santana, não é isso? Sério? Opa! Delação de Mônica Moura explica elo de Lula e Maduro. A delação é antiga, mas estão revivendo Eles agora estão por causa revendo disso. porque o Lula tá fingindo que não conhece, né? É. Nunca vi esse homem. Maduro. Eu não conheço Maduro. Pra Vamos resumir, ela fala que os pagamentos da campanha de Chaves e Maduro foram feitos na Venezuela por intermediação do Lula. Ela diz isso na delação. Olha só aqui, ó. Pode ser. Esse é um resumo histórico em parte exibido com vídeos no Papo Antagonista de 30 de julho de 24, as relações entre o lulismo e a ditadura de Chaves mantida por Nicolás Maduro na Venezuela, com as participações do então marqueteiro do PT, João Santana, e de sua esposa Mônica Moura. A cumplicidade do governo Lula com Maduro, mesmo após a fraude eleitoral de 28 de julho, bem como omissão, blá blá blá, pode ser. Como Lula conheceu Chaves? Aí vai a história toda, né? É a seguinte, assistam depois esses vídeos que o antagonista fez, tá? São muito bons, mas ó, como Lula e Chaves se tornaram íntimos. Embora Lula e Chaves tivessem se conhecido em 96, quem disse ter introduzido a intimidade entre os dois foi Emílio Odebrecht. Emílio Odebrecht. Lembrando, tá, que a Odebrecht foi fazer metrô lá em Caracas. Você lembra disso? Lógico. A Odebrecht, que intermediou e que queria pegar obras na região, a Odebrecht ela pegou obras na Venezuela e na África, com parceiros do Lula na África. A Odebrecht era a construtora do regime. Não à toa que a Odebrecht foi a principal empresa privada pivô do Petrolão. Vocês entendem? A Odebrecht é uma empresa. Todos os donos do Odebrecht, Marcelo Odebrecht, hoje ela mudou de nome. É nova, não sei o que, né? Esses caras Novo Honor. Novo Honor. Estes caras, Marcelo Odebrecht e toda a sua família, eles tinham que ter prisão perpétua. Né? Esses sujeitos, eles são bilionários em roubar o Brasil. Eles se tornaram bilionários no roubo do Brasil. São donos do estado da Bahia. Esses caras não deveriam existir. Marcelo Odebrecht, tá? Esse cara que fica comendo do bom e do melhor, vivendo melhor, esse cara não deveria existir. O Brasil tinha que ter prisão perpétua. Tinha que ter, assim, desculpa, tá? Quando a gente falava na Lava Jato, o Brasil tem que ser passado a limpo, é porque precisava. Um sujeito desses, tá? A família, o pai dele, que é o Emílio Odebrecht, ficava intermediando a relação do Lula com o ditador, porque ele ganhava o dinheiro. Uma população inteira lá na Venezuela era destruída, tinha o futuro dela destruído, mas a Odebrecht precisava ganhar dinheiro na ditadura, né? A intermedia, faz o... Essa gente abjeta. Eles, a turma da OAS, a turma da JBS Friboi, esses caras, meus amigos. O Pablo Marçal vai dizer, mas são empresários, né? Ganharam o primeiro bilhão deles, ganharam bilhão, né? Ganharam bilhão, eles são bilionários. Tá aí, ó, estão na política, o Marçalzão, né? Esse cara que também pensa, vamos dizer, unidimensionalmente, né? Ele pensa o dinheiro. O dinheiro é a camada que ele lê toda a realidade, né? Então vou ler a realidade mediante dinheiro. Ah, dinheiro. Tá aí, ó, Pablo. Aí você é um pobretão perto deles. Né? E aí, essa matéria do antagonista, ela traz esses elementos que são fundamentais para vocês entenderem a história. Como é a relação, como é a relação próxima. Então, esqueçam isso que a Daniela Lima, né? Esse arremedo do jornalista fica lá. Não, como é que chama? O Lula pensa uma coisa, ele não sabia da nota BT. Sabia tudo. Fogo. Galera, só 3 clubes? Eu vou fazer o seguinte, eu ainda tenho estoque essa aqui, ó. É até o 5º que vai receber a nova Valete. É até o 5º. Pronto. E aí, do 6 ao 10º, vamos só a velha. Porque também, cara, a gente, fiquei mó feliz. Eu fiquei fazendo essa capa junto com o Junito da galera. Tá? Capa mais linda de todas. A capa mais emblemática que a galera não entra. Porra. Chateado. Vamos lá.
A Daniela Lima cita este debate aqui que aconteceu entre dois candidatos, né? Prefeito de Porto Alegre. Fronteiras. Então eu precisaria saber muito claro. E eu acredito que moral não tem fronteiras. Então eu precisaria saber muito claramente se a senhora defende a ditadura de Nicolás Maduro ou não. Eu defendo a democracia e quero deixar um recado para as pessoas que são venezuelanas, haitianas, que são senegaleses, que estão aqui. Vocês serão bem tratados como a nossa gente. Porque na minha visão de governo, a gente precisa ser humano. Eu quero fazer um governo humano e ao mesmo tempo competente. Um governo que não deixe nunca mais a enchente acontecer, mas que tenha desenvolvimento econômico para todas as pessoas, com inovação, inclusive. Ela não consegue condenar a ditadura de Nicolás Maduro, aliás, assim como não consegue condenar a ditadura cubana, assim como não consegue condenar a ditadura nicaragüense, e é sempre esse relativismo. Eu não acredito que a deputada Maria do Rosário defenda a democracia. Porque uma coisa é dizer o que tu acredita, outra coisa é fazer aquilo que realmente importa. E entre o discurso e a prática existe uma distância muito grande. E essa miséria e a fome, e mesmo no lixo que a Rosângela Oliveira tocou, tem muito venezuelano que está catando lixo em Porto Alegre. Essa perspectiva que a senhora quer dar de que eles vão viver pacificamente, eu não acredito. O PT sequer conseguiu reconhecer que lá houve um golpe na Venezuela, uma eleição fraudada, mas falas do golpe de 8 de janeiro. Eu acho importante sim defender a democracia, mas ela tem que sair do discurso e para a prática. A Constituição Federal define a autodeterminação dos povos. O senhor está forçando a barra aqui com a questão da Venezuela, porque quer tratar só de uma dimensão ideologizada. Maria do Rosário, assim, é a autodeterminação dos povos, mas acontece qualquer coisa com o PT, eles vão na ONU. Repara isso, né? Lula é preso, vamos na ONU. Houve o impeachment, Dilma foi na ONU. Autodeterminação dos povos, vírgula. Desde que isso não atrapalhe os projetos das esquerdas, né? Porque assim, se a esquerda ganha de maneira fraudulenta, autodeterminação dos povos. Esquerda perde eleição, a ONU precisa atuar. Aí, a merda. Assim, é bizarro. E assim, o que tá acontecendo aí foi interessante você ter levantado, e a moça lá, Daniela Lima, falando, que é o seguinte, né? Os candidatos do PT vão tomar esse calor em todos os lugares, não só do PT, do PSOL. Como é que o Boulos vai se comportar? Aliás, o Boulos tem dois problemas, né? Porque o Boulos, vamos lembrar, o partido dele é antissemita. O Boulos vai ter que ficar explicando. E este tema e o tema da Venezuela. E vai, vamos falar de São Paulo, a gente vai falar de São Paulo, precisamos falar de cidade. Precisamos falar dos seus valores, vagabundo. Quando não quer tratar dos problemas que realmente são construídos, quando a sua visão de Estado mínimo faz com que, por exemplo, faltem servidores no DEMAI, professores sejam contratados precariamente para as escolas, tenha falta de vagas nas creches, o sistema de saúde não esteja bem. Então o senhor foge do debate sobre a cidade, porque é sempre essa conversa. E eu não quero realmente entrar nesse debate, porque eu estou focadíssima na cidade. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, meu compromisso com a democracia, quero dizer isso, está inclusive... Porque no bloco anterior a senhora falou bastante. Na nota do PT defendendo o que aconteceu na Venezuela, essa eleição fraudada, dizendo que foi pacífico, que o ditador Nicolás Maduro foi reeleito, a Executiva Nacional do PT fez essa nota. A senhora é membro da Executiva Nacional do PT. Portanto, esse debate interessa sim a Porto Alegre. Porque nós, no Novo, defendemos sim a democracia, a liberdade, a autodeterminação dos povos, inclusive de escolher quem vai representá-los. Porque essa relativização é a que faz com que o eleitor, o cidadão, não tenha confiança de que o que o político está falando e prometendo, o que o candidato está falando e prometendo, não vai ser depois executado. É muito fácil vir e prometer tudo. A gente está vendo o governo federal fazer isso bastante. Difícil é entregar. A minha vida pessoal foi sempre defender a democracia. Inclusive, fui muito cobrada assim, quando sustentei a Comissão Nacional. Camusato mandou muito bem, botou ela na parede. E agora sim me assusta um pouco, baixa o nível da Maria do Rosário, dos candidatos do PT, né? Porque assim, a resposta que ela tem a dar é fingir que nada aconteceu. Aí eu vou entrar numa questão que eu falei, acho que foi ontem, sobre convicção por parte dos petistas, né? Que é aquilo, né, que não sei se foi o Copano, o Ferri falou, né, tratando as pessoas assim, como os inimigos deles são sempre maquiavélicos, eles são sempre idealistas. Você percebe que a Maria do Rosário, ela é idealista, ela é sinceramente idealista, ela é verdadeiramente idealista, porque a gente trata a ideia de idealismo como uma palavra boa, fulano é idealista. Não, cara, um comunista é, antes de tudo, um idealista. O comunista é muito idealista. A Maria do Rosário é uma idealista. Ela acredita de verdade no projeto socialista do PT, a ponto de se dispor a passar esta vergonha num debate, em nome da defesa que ela considera, vamos falar a verdade, necessária do regime venezuelano, em nome da solidariedade dos movimentos socialistas na América Latina. Ela vai fazer o que ela está fazendo. Ela vai perder voto. Ela vai virar meme. Vocês entendem? A gente precisa entender isso dos nossos inimigos e não só achar que o inimigo é Maquiavel. Se você fosse Maquiavélico, o que você faria no lugar dela? Eu não tenho nada a ver com a Venezuela. Eu, por mim, vou te falar. Eu discordo da nota do PT. Eu acho um absurdo. Eu acho absurdo. E eu repudio o que aconteceu na Venezuela. Sou uma posição dissidente no PT. E vocês, do Novo, apoiavam o Bolsonaro. Aí jogava.
Isso se ela fosse maquiavélica, você entendeu? Ela não é. Ela tá comprando uma posição absolutamente desfavorável em nome de uma crença dela. Ela é diabolicamente idealista, porque as ideias que ela defende, ela acredita até o fim. E ela paga o preço das ideias de merda dela. Tá certo que ela não faz isso em outras áreas, né? Porque ela não tem esse skin in the game, por exemplo, já que ela é uma socialista, em abdicar de um padrão de vida muito acima da média. Não faz. Ela não vive inteiramente o que ela prega, especialmente no que tange a vida pessoal. Mas ela vive o projeto de poder dela, que é o partido e o programa do partido, intensamente. Isso precisa ser entendido, porque se a gente não entender, a gente não sabe nem explorar as fraquezas deles. Ela, como uma petista, ela não vai fugir da defesa da Venezuela. Ela ao máximo se esquiva ali e tal, mas ela não vai alterar a posição dela. Agora, fosse outra pessoa do próprio campo da esquerda, poderia... Não, tá aqui, ó. Vamos lá. Agora, ainda mais ou menos nesse assunto, um react do Sam Puncher ontem no Vilela. Maduro diz que é socialista, ele diz que defende ideia socialista. Un país que genere riqueza y tenga una visión social, en el caso nuestro socialista, la distribuye. Então você pode dizer, ele não é um progressista. Ok, ele é um outro tipo de esquerda, ali, esquerda mais, entre aspas, raiz. Mas eu acho que é um problema muito grande pro jornalismo, porque é como eu falo, assim, eu não falo isso, meu colega não fala isso. Mas tem alguém lá em alguma emissora muito grande, algum jornal muito lido, que vai falar isso. As pessoas vão começar a julgar todo o jornalismo por essa afronta aos fatos, quer dizer que o Maduro é de direita. E afeta todos nós. Então eu acho que é um problema maior do que parece, porque esse tipo de coisa afeta a credibilidade do jornalismo como um todo. As pessoas passam a parar de acreditar em uma coisa importante e factual, porque tem alguém que vai escrever num jornal grande que o Maduro é de direita. O que isso revela, no fim das contas, que a pessoa tem a sua própria ideologia, e ela acha que a ideologia dela de esquerda é tão perfeita, que não tem como esse cara que é um ditador ser de esquerda. Então ele só pode ser de direita, porque não tem como existir um ditador de esquerda, que é uma interpretação errada. Então eu acho que, por mais que assim a gente pode discutir se existe imparcialidade ou não, a gente tem que se afastar das nossas opiniões e focar nos fatos quando a gente faz esse tipo de análise, porque senão todo mundo é prejudicado. Assim, todo mundo que eu digo são as pessoas que se informam e a gente como jornalista que acaba sendo descredibilizado por tabela, assim. Sim. Eu acho que é um problema muito grave pra gente isso. Cara, absolutamente perfeita a fala do Sam Puncher. Absolutamente perfeita a fala do Sam Puncher. Que tem uma coisa a agregar? É verdade. E assim, ele citou, pode ser o cara grande de uma emissora A, B ou C. Eu percebo, né, que, e ele foi muito feliz em falar isso, que setores da esquerda que, vamos dizer, comem de garfo e faca, né, e que querem ser essa espécie de esquerda progressista à la Boric, que você tá botando na tela, à la, vamos dizer, setor mainstream do Partido Democrata Americano, eles queiram se afastar dos arcaísmos de uma esquerda socialista que tem na América do Sul. Sim, eles querem. Eles acham demodê essas coisas. Porque essa esquerda progressista moderna é uma esquerda de rico. Essa esquerda, eu vou repetir, a esquerda que o jornalismo que ele citou, que é a esquerda global, defende, é uma esquerda de rico. Não é uma esquerda de pobre. Né? O Lula é uma esquerda de pobre. O eleitor do Lula é um eleitor majoritariamente popular. Mas esses caras de elite não são populares. Esses caras têm grana e tal. Então esses caras, eles vivem esse mundo muito particular. E esse mundo particular cobra um preço no Brasil. Porque eles vão demorar bastante para esses caras conseguirem ser a principal força da esquerda no Brasil. Não acho que eles serão agora, mas né, eles vão buscar esse caminho aí. Então, essas ficções que eles ficam criando, né, de jogar o Maduro para a direita, primeiro que assim, é ignorância. O Valdo Cruz, que acho que foi um dos primeiros a falar, é um ignorante. Ele realmente é um sujeito muito limitado. Outros estão fazendo de maneira apenas maquiavélica. E aí o jogo vai seguindo, tá? Agora, tem a partir da seguinte premissa. O que o movimento socialista, não só na América do Sul, mas no mundo, considera do Maduro? Eles consideram o Maduro um membro do movimento socialista e eles consideram a experiência venezuelana, como eles dizem, o socialismo do século XXI na América Latina. Uma experiência socialista do século XXI. Que é assim como eles determinaram, eles querem um próprio nome que é o bolivarianismo, o que é um desrespeito ao Simão Bolívar. Tá? O Simão Bolívar é um sujeito sensacional. É um grande revolucionário de vários países da América do Sul. Tem nada a ver com esta bosta que virou a Venezuela. O Simão Bolívar, se soubesse que o nome dele está sendo usado para esta bosta, ele ficaria assim, ele dava um tiro na própria testa de mosquete. Né? Mas